pegam emprestado. Hoje eu tenho uma palavra para compartilhar ao seu coração, e é uma palavra que Deus tem falado muito comigo nesse último ano. Hoje eu represento 3 instituições que são centenárias, e no último sábado eu tive o privilégio de falar em nome das 3 ali no Palácio da Liberdade, sobre exatamente isso, sobre instituições que sobrevivem à prova do tempo. Eu e você não queremos investir as nossas vidas em algo que vai passar. A vida é uma só, é verdade ou não é? Os nossos anos passam muito rápido. Eu me lembro que ontem eu era uma criança, hoje eu já sou um adulto velho. Um velho dentro de um adulto, alguma coisa desse tipo. Mas o tempo está passando muito rápido e a verdade é, você não quer investir algo, ou investir o seu dinheiro, ou investir a sua vida em algo que vai passar e que ninguém vai se lembrar. Hoje todos nós temos dentro de cada um senso de propósito, gritando, um senso de pertencimento, sabe? Nós queremos marcar a nossa geração, nós queremos fazer algo que vai repercutir, algo que vai impactar, algo que vai trazer marcas e marcas profundas às próximas gerações. E ali no Palácio da Liberdade eu pude falar então em nome da primeira igreja batista de Belo Horizonte, uma igreja de 111 anos de idade, uma igreja que sobreviveu a inúmeras pandemias, crises globais, guerras e tudo mais. Tive o privilégio de falar em nome da Convenção Batista Mineira, uma convenção que completa agora 105 anos no mês de julho, e também em nome do Colégio Batista Mineiro, que acabou de completar 105 anos e que inclusive é fruto da nossa igreja. E esse tema tem ecoado muito no meu coração, porque da mesma forma que eu não quero gastar minha vida em algo inútil, em algo que ninguém vai lembrar, em algo que não vai trazer impacto, eu imagino que você também não. Então a grande pergunta é como construir uma empresa que vai passar pela prova do tempo? Como construir um negócio que vai durar ao longo das décadas, que vai passar pelas guerras, pelas crises, pelas pandemias? Como construir um negócio que vai permanecer? Enquanto o ser humano estiver vivo, o seu negócio vai passar de geração em geração. Essa é a pergunta do milhão. Olha só, segundo o IBGE, 80% das micro e pequenas empresas não completam o seu primeiro ano. E daquilo que sobra, não consegue completar os 5 primeiros anos. Esse é um dado alarmante, é um dado gritante, ou seja, nós estamos investindo nosso conhecimento, nosso tempo em algo inútil, em algo que não vai passar pela prova do tempo. Agora, se a Bíblia nos traz as respostas, se a Bíblia nos traz a direção, então por que eu não recorro, o Deus que conhece o futuro, o Deus que conhece o dia do amanhã, por que não recorrer a esse Deus e buscar instrução nele? Porque se eu entender a direção que esse Deus está dando para a minha vida e eu cumprir, então a minha vida não será inútil, a minha vida não será sem propósito, pelo contrário, eu vou investir a minha vida naquilo que é eterno, e as marcas daquilo que eu faço vão gerar marcas e vão gerar impactos que vão durar por toda a eternidade. Quantos aqui não querem viver algo assim? Você sonha em dedicar a sua vida por algo que seja eterno? Você sonha em entregar a sua vida por algo em que as pessoas vão falar disso de geração em geração? Porque esse é o sonho da minha vida. Eu não consigo me imaginar entregando todos os meus dias, todo o meu tempo, toda a minha energia, toda a minha saúde em algo que vai ser completamente esquecido. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. 1 Coríntios 3, verso 1. Eu e você temos acesso livremente ao Deus Criador dos céus e da terra. Criatividade vem da liberação de um Deus que é criativo. E se eu e você temos livre acesso a esse canal direto de um poder criativo, por que não recorremos mais a Ele?
Por que não perguntar ao nosso Deus sobre aquilo que Ele quer fazer neste tempo e sobre aquilo que Ele quer fazer nas próximas gerações? Por que não falar: ei Deus, ao invés de realizar os meus sonhos, eu estou aqui para realizar os teus sonhos, me deixe fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Me revela a direção do teu vento, para onde o Senhor está soprando para que eu ajuste o meu barco. Me fala sobre o que vai acontecer nos próximos anos. Aqui na igreja, por exemplo, agora em setembro, nós vamos fazer o nosso planejamento anual de todo o próximo ano. Então, isso que eu estou aqui falando com vocês, e todos os eventos que estão acontecendo, tudo isso é fruto de um planejamento que aconteceu no ano passado, no mês de novembro. E esse ano, nós vamos buscar a Deus num retiro com toda a equipe, e nós vamos falar: Deus, o que é que o Senhor tem para 2024? Foi lá em 2022, que eu já estou perdido aqui nos anos, que nós perguntamos a Deus sobre o que Ele queria falar com a igreja. Foi lá em 2022 que nós montamos toda essa série de mensagens. Foi lá em 2022 que nós pensamos no álbum de figurinha. Foi em 2021 que nós pensamos sobre a viagem de Israel e lançamos a viagem de Israel. Então nós temos orado a Deus e nós temos buscado a Deus em relação ao nosso futuro. E Deus tem nos dado revelação. Sabe o que você precisa? Não é de poder. Você precisa de revelação. Se você conhecer a vontade, você vai ter acerto e você vai ter resultado. Então, como construir algo que vai passar pela prova do tempo? 1 Coríntios 3, verso 1, o texto ele diz assim: irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, ainda não estão em condições, porque vocês permanecem carnais. O primeiro ponto dessa mensagem é: se você quer investir a sua vida em algo que seja eterno, em algo que vai passar pela prova do tempo, em algo que não vai ser destruído por uma guerra, por uma pandemia ou uma crise global, a primeira coisa que você precisa fazer é investir no seu crescimento para que você tenha maturidade. E maturidade não vem com idade. Maturidade vem com experiência, maturidade vem com entrega, maturidade vem com a vida. Por exemplo, você pode ter um carro 2021 com 80 mil quilômetros rodado, ou você pode ter um Fusquinha 1960 com 20 mil quilômetros rodado. A questão não é a idade do carro, mas é o quanto esse carro já rodou, é o quanto esse carro já experimentou das rodovias, das trilhas, das fazendas, é o quanto esse carro já conhece esse Brasilzão que nós temos por aí. E falando de Fusquinha, que é uma das paixões do Renan, tem Fusquinha conhecendo o mundo inteiro, tem brasileiros levando Fusquinha lá para os Estados Unidos, agora tem um levando para a Europa, e ele está viajando a Europa inteira num Fusquinha. Então a questão não é qual é a idade do carro, a questão é quanto esse carro tem de experiência. Ontem, conversando com o Ed, hoje, o dia foi tão longo, que eu nem lembro se foi ontem ou se foi hoje à tarde, né, Ed? A gente estava falando sobre isso, falando sobre a estrada daqui para Brasília, e é interessante, porque às vezes você pode ter 50 anos, e você ainda não conhece as estradas do nosso Brasil. Você não conhece as belezas do nosso Brasil, você insiste sempre nos mesmos lugares, nas mesmas experiências, e por causa disso, às vezes, a sua mentalidade permanece enrijecida, ela permanece fixa. Ela não é uma mentalidade disruptiva. Por quê? Porque você não está investindo no seu crescimento. Eu falo sempre que viagens é como você fazer uma faculdade. Porque quando você viaja, você conhece um novo lugar, você conhece as pessoas, você conhece uma nova cultura, uma nova maneira de pensar, e quando você volta com a mentalidade mais expansiva, a sua maneira de pensar não está mais tão enrijecida. Invista no seu crescimento pessoal, invista em você crescer de maneira espiritual, emocional, invista em maturidade, sabe por quê? Porque tem coisas que Deus quer te dar, mas não te dá porque você não está pronto para receber.
Não adianta, sabe, você pode estar aí, Deus, me dê milhões para administrar, mas Deus está vendo que você não está administrando bem R$ 1.000. E Ele fala, filho, se eu te der milhões, você se perde. Filho, se eu te der milhões, você abandona a sua família, você deixa a sua esposa para trás, você vai querer curtir a vida, você vai querer desfrutar, você vai voltar a ser um adolescente. Eu não posso te dar isso, porque é melhor você com 1.000 na minha presença, cuidando da sua família, me buscando todo dia, do que com R$ 1.000.000, longe da minha presença, longe da sua família, vivendo uma vida de promiscuidade. Então tem coisas que Deus quer nos dar, tem coisas que Deus quer fazer, mas Ele não faz porque nós não estamos prontos para receber. Na série de mensagens, Pessoas Comuns Vivendo Histórias Extraordinárias, por exemplo, nós aprendemos ali que o poder, ele não corrompe. Nós aprendemos nessa série que o poder revela. Ou seja, aquilo que você é hoje é o que você vai ser amanhã. Só que o poder, ele revela numa expressividade muito maior. Por exemplo, a fama, ela vai trazer à tona o que já está dentro do seu coração. E se no seu coração há corrupção, se no seu coração há orgulho e vaidade, mesmo numa atmosfera menor, imagina quando tiver luz sobre você, tudo isso vai vir numa atmosfera maior. Aí você está aí dizendo, Deus me dê autoridade, Deus me dê poder, e Ele dizendo, filho, com o pouco que você tem, você já faz mau uso, você se impõe sobre os outros, você machuca, você fere, você atropela. Imagina se eu te dou poder do jeito que você quer, você não está pronto para receber. Então, se você quer investir a sua vida num projeto que é eterno, se você quer, assim como aqueles que fundaram essa igreja, construir algo que vai passar pela prova do tempo, que vai sobreviver a uma segunda guerra mundial, que vai sobreviver a uma pandemia global, que vai sobreviver a inúmeras crises financeiras como nós vivemos nos últimos 100 anos, você precisa investir na sua maturidade. Mais do que investir em roupa, mais do que investir em acessórios, mais do que investir em bens, você precisa investir no seu crescimento pessoal. Você precisa comprar livros, você precisa viver experiências, você precisa conversar com pessoas, você precisa desenvolver uma intimidade com Deus, a ponto de que o próprio Deus fale para você, filho, está aqui a chave do meu carro, pode ir lá. Dirige, fica à vontade, eu confio em você, eu sei que você é responsável. Filho, está aqui o cartão de crédito do seu pai, vai lá e compra o que você quiser no seu aniversário, porque eu sei que você é responsável, você não vai passar mais, você não vai fazer uma loucura. Filho, está aqui a chave, o papai e a mamãe estão viajando e a chave da casa está com você. Eu sei que quando eu voltar, a casa vai estar intacta do mesmo jeito. Será que hoje nós somos responsáveis aos olhos de Deus para que Ele nos confie aquilo que Ele tem? Será que hoje nós somos fiéis a Deus e mordomos e bons administradores a ponto de Deus falar, eu vou te dar mais? Ou será que nós temos gerado uma certa, e entre aspas, desconfiança, porque não existe desconfiança de Deus, porque Ele vê o que nós fazemos? Mas no pouco em que Ele tem nos dado, nós administramos tão mal, sabe, nós passamos, atropelamos os processos, nós pulamos as etapas, e Deus está falando assim, filho, ao invés de dar, eu estou tendo que tirar, eu vou ter que reter um pouco, para que talvez você aprenda a administrar melhor. Invista na sua maturidade. Em segundo lugar, do versículo 3 ao versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, vocês não estão sendo carnais? A segunda coisa que nós precisamos para construir algo que vai passar pela prova do tempo, é de unidade. Eu e você precisamos de unidade. O que é a unidade? É ter a mesma maneira de pensar, sentir e agir que houve em Cristo Jesus. Quer acertar na sua vida, imite a Jesus Cristo. Ele teve sucesso em todas as áreas da sua vida. Ele foi o maior exemplo de ser humano.
Lá em Filipenses 2 diz que nós devemos ter a mesma frônesis que houve em Cristo Jesus, ou seja, o mesmo padrão mental. Cristo não tinha o padrão mental da escassez, ele tinha o padrão mental da abundância, ele tinha o padrão mental da generosidade, ele tinha um padrão mental muito disruptivo para a sua época. E nós devemos ter isso como família. Eu não posso pensar em crescer sozinho. Eu não posso pensar em desenvolver-me sozinho. Eu tenho que pensar em um projeto onde todos que estão perto de mim vão crescer também. Eu tenho que desenvolver um projeto onde todos que estão participando, colaborando, vão se desenvolver, vão ter lucro, vão ter vantagens, vão crescer, vão se, de alguma maneira, desenvolver no mercado. Eu não posso pensar apenas em mim, eu tenho que pensar num corpo. Os projetos que duram por mais de 100 anos são projetos que você envolve um corpo. Por quê? O corpo tem vários membros, o corpo tem vários órgãos, e para esse corpo aqui estar falando com vocês, o pulmão tem que estar funcionando, o coração tem que estar batendo, o rim tem que estar filtrando, a perna tem que funcionar, as vozes, as cordas vocais. Só que muitas vezes nós não nos enxergamos no corpo, nós nos enxergamos fora do corpo e agimos por conta própria, ou vamos sozinhos. Só que Carlito Paz diz o que? Ninguém faz nada grande sozinho. O que ele está dizendo é, um coração não sai andando por aí sozinho. Um pulmão, por mais poderoso que possa ser, não vai sair correndo sozinho. Só quando eles estiverem trabalhando juntos é que o corpo vai estar vivo. Eu tenho uma habilidade, você tem outra. Você tem outra, você tem outra. E se nós nos unimos, se nós nos completamos, nós podemos ir muito mais longe, nós podemos alcançar um resultado muito mais extraordinário do que se eu viver sozinho como um membro fora do corpo. A terceira coisa, nós podemos aprender no verso 5, do verso 5 até o verso 8. Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem só um propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. A terceira coisa que nós precisamos entender é, dentro desse corpo, qual é a minha função, qual é o meu papel, porque a Bíblia diz que é Deus quem faz crescer, é Deus que dá o crescimento na sua carreira, o crescimento da sua empresa, o crescimento do seu negócio, ele depende de Deus. O nosso Deus é dono do ouro e da prata, Ele é dono de um recurso infinito, de uma criatividade sem limites. O nosso Deus é como uma fonte de água viva que não para de jorrar. A questão é que muitas vezes nós somos como um canal fechado. Por quê? Porque nós não andamos em unidade, não entendemos o nosso papel. Então esse canal fica fechado e a água que fica parada, ao invés de ficar limpa, ela apodrece. E a água que apodrece, ela atrai o que? Sujeira, ela traz morte, ela traz doença. Agora, o canal quando está aberto, sempre passa água por ele, e ele nunca fica vazio, mas ele também nunca para de alimentar. Qual é o seu papel? O seu papel é ser um coração, seja o melhor coração que você pode, floresça onde Deus te colocou. O seu papel é ser o pulmão, é ser um pé, é ser uma mão, é ser o olho. Não fica se comparando com os outros, porque o designer tem a ver com um propósito. Sabe, a caneca não pode se comparar com a squeeze, porque a squeeze foi feita para bebidas frias e a caneca para bebida quente, não tem como comparar. O designer de cada um tem a ver com o seu propósito. Quando eu me comparo com o outro, eu estou sendo desonesto comigo, ingrato com Deus, e eu ofendo o outro quando eu vivo nessa comparação. Eu preciso entender que eu sou exatamente aquilo que Deus me fez para fazer. O formato do pulmão tem a ver com o propósito do pulmão. O formato do coração, a textura, tem a ver com aquilo que ele tem que fazer. Qual é o seu papel, qual é o meu papel? Porque se a gente inverter isso, não vai funcionar.
O que faz um casamento dar certo é quando cada um não só entende o seu papel dentro e fora de casa, como cada um exerce o seu papel dentro e fora de casa. Uma amizade só dá certo quando cada um entende o seu papel. Sabe, você precisa entender qual é o seu papel. O seu papel é plantar, o seu papel é regar, o seu papel é cuidar. Qual é o seu papel? Você nasceu para fazer o quê? Quando Deus deu palavras de ordem para que você viesse à existência, quando você foi gerado, o que Deus sonhou? O que foi que Deus pensou? O que é que Deus tinha para você? Qual é o seu papel? Porque a Bíblia diz assim, olha, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer. Deus vai fazer a sua empresa crescer quando ela entender o papel dela na sociedade. Deus vai fazer o seu negócio crescer quando você entender o papel do seu negócio. E é por isso que nós começamos com um vídeo que não fala do o quê, mas que fala do porquê. Por que você faz o que faz? Por que você está vivo? Não é o que você faz, mas é por que você faz. Por que eu prego a palavra? Para que vidas sejam transformadas, para que haja eternidade em famílias. É por isso que eu prego. Não tem a ver com o que eu faço, mas por que eu faço. Por que você acorda todos os dias? Por que você está estudando tanto? Por que você trabalha tantas horas? Por quê? Você precisa entender o seu papel. Em quarto lugar, para construir algo que vai passar pela prova do tempo, você precisa construir algo que Deus queira construir. Versículo 9 e 10 diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça que me foi concedida, eu como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Não adianta você querer construir algo que Deus não quer. Não adianta você lutar contra o próprio Deus. Não adianta bater queda de braço com Deus que sustenta toda a criação com o poder da sua palavra. Você pode ter o talento que for, os recursos que for, mas se você fizer algo que Deus não sonhou, não vai dar certo. Agora, você pode não ter esse talento todo, e nem esse recurso todo, mas quando você entende o que Deus mandou você fazer, sabe o que acontece? O dinheiro corre atrás de você. Não é a visão que corre atrás do dinheiro, é o dinheiro que corre atrás da visão, mas a visão de quem? A visão de Deus. Não a minha visão, mas a visão do próprio Deus. O que Deus quer fazer nesse tempo? O que Deus quer fazer para as próximas gerações, sabe? Quando eu assumi a igreja, eu lembro que os membros me perguntavam muito, pastor, qual é a visão, qual é a missão? E eu dizia, calma, eu preciso discernir, eu não posso inventar, eu tenho que discernir, e para eu discernir, eu tenho que vivenciar, calma. E depois de um tempo de vivência, de experiência, eu discerni. E é interessante porque hoje, quando nós resgatamos ali as fitas em VHS, quando nós resgatamos as pregações do passado, do pastor Murilo Cassete, nós vemos que é pregada a mesma mensagem que é pregada hoje. Nós vemos que a mesma postura que nós temos diante da sociedade é a postura que se tinha no passado. Porque não tem a ver com aquilo que eu vi, tem a ver com aquilo que Deus me mostrou. Tem a ver com aquilo que Ele já estava fazendo. Eu preciso entender que quando eu acordei, não importa se foi 6, 7, 8, 9, 10 horas da manhã, Deus já estava lá. Eu preciso entender que quando eu me levanto da cama, Deus já estava trabalhando. Eu preciso entender que quando eu vim, quando eu fui gerado no ventre da minha mãe, Deus já estava fazendo algo. Por isso lá atrás, em 1990, eu como um bebezinho, sendo apresentado nessa igreja, talvez no meu mais profundo íntimo, e o Espírito Santo traduzindo aquilo de maneira que Deus pudesse compreender, talvez eu pudesse orar dizendo, Pai, o que é que o Senhor já está fazendo nesse mundo, que o Senhor me trouxe agora à existência, porque Deus já estava aqui, Ele já estava fazendo algo quando você nasceu, Deus já estava fazendo algo quando você chegou aqui nessa igreja. Ele não chegou depois de você, Ele não chegou quando o cronômetro se encerrou, não, Ele já estava aqui. A questão é, o que Deus estava fazendo que você pode cooperar com Ele?
O que Deus estava montando que você pode montar com Ele? O que Deus estava iniciando que você pode iniciar com Ele? A grande questão é o que Deus está fazendo que você pode fazer parte. Não fica de fora do que Deus está fazendo. Essa é a única forma de você não fracassar. Porque não tem a ver com quem planta, não tem a ver com quem rega e não tem a ver com quem colhe. Tem a ver com quem faz crescer. Tem a ver com quem quer que cresça. E esse é o nosso Deus. Como construir um negócio que vai passar pela prova do tempo? O verso 11 diz, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Cristo, construindo da maneira certa. Se você quer que a sua empresa, o seu negócio, o seu namoro, o seu casamento, os seus filhos durem, sejam eternos, então você precisa fazer da maneira certa. E o que é fazer da maneira certa? É colocar como base de tudo na sua vida o fundamento certo. A raiz certa, os alicerces certos, e isso se chama Jesus Cristo. Sabe, Ele mesmo nos ensina dizendo, olha, há uma grande diferença entre aquele que constrói na areia e aquele que constrói na rocha. Vocês acham que aquele que constrói na rocha é tolo, mas na verdade, ele é o esperto do nosso tempo. Por quê? Porque ele economiza nos processos, ele constrói mais rápido, ele pula as etapas, ele economiza na matéria-prima. Mas qual é o resultado? Tudo que ele constrói na primeira tempestade vai ao chão. Então ele não é o tolo, ele é o esperto dos dias de hoje. Porque ele corre, ele pula as etapas, ele atropela os processos, mas ele consegue levantar um edifício. Aí ele vende todo aquele edifício e tem um lucro rápido. Mas o que acontece? Depois quem comprou é que vai pagar o preço, é que vai pagar a conta, é que vai sofrer junto. Então, não pule os seus processos, não fique focado tanto no resultado, valoriza o processo. É melhor gastar mais tempo, mas construir na rocha do que na areia. É melhor gastar mais com os materiais, com a matéria-prima, mas ter raízes do que não ter. Porque quando a tempestade vem, e a Bíblia diz que ela vem para os tolos e ela vem para os sábios, elas vêm para o ímpio e elas vêm para o cristão, a tempestade vem para todo mundo. Quando elas vierem, só vai permanecer de pé o que tem fundamento. É por isso que uma igreja como essa, de 111 anos, permanece de pé, mesmo diante de uma Segunda Guerra Mundial. Permaneceu de pé, mesmo diante de uma crise econômica, uma só não, mas em 100 anos, milhares de crises econômicas que empresas no Brasil foram dissolvidas. É por isso que uma igreja como essa permanece de pé com uma pandemia onde a gente fica de porta fechada 11 meses, por quê? Porque nós estamos bem fundamentados. É por isso que o Colégio Batista Mineiro, hoje não só é uma unidade em Belo Horizonte, mas 17 unidades no país. Por quê? Porque agora nós estamos comprando as escolas que estão falindo e colocando lá a marca Colégio Batista Brasil. Por quê? Porque nós temos um fundamento sólido, nós temos um fundamento, nós temos uma raiz. Ou seja, a tempestade veio e varreu muitas escolas, mas o Colégio Batista não para de crescer, porque ele é confessional, ele não abriu mão dos seus valores e nem dos seus princípios. Quer construir algo que vai durar por toda a eternidade? Não abra mão dos valores, não abra mão dos princípios. Gaste mais. Estava conversando com o Ed sobre isso hoje, sobre a questão dos impostos, como que o empresário sofre no Brasil, mas não tem problema. Pague o que tem que ser pago, faça o que tem que ser feito, mesmo que aos olhos do mundo você é um bobo, mais vale um bobo no céu do que um esperto no inferno. Sabe, por mais que aos olhos humanos você não vai ter lucro, aos olhos humanos você não vai ter um crescimento exponencial, você precisa entender quem faz crescer é Deus. Quem faz durar é Deus, quem faz permanecer é Deus, e vai permanecer quem? Quem é fiel no pouco. Vai permanecer quem? Quem permanece enraizado e bem fundamentado. Construa da maneira certa. Então, se você quer que o seu casamento dure por toda a eternidade, ele precisa ter um fundamento que se chama Jesus Cristo. Não tem como ter um casamento saudável sem a presença de Deus, não tem como. Até na entrada dessa porta, quando eu tinha 19 anos, tentaram me convencer de não casar. Eu estava entrando no meu casamento e os meus familiares e amigos me convencendo de não casar.
porque o casamento era algo muito ruim. E muitos diziam assim: olha para o meu casamento, olha, você tem um exemplo, não casa, não faça isso. Eu tenho 12 anos de casado, eu estava falando mais cedo com a Bruna e com o Samuel, que a cada ano o nosso casamento só melhora. Por quê? Porque a cada ano tem mais intimidade com Deus, porque a cada ano Deus se faz mais presente nas nossas vidas. O casamento é uma invenção de Deus, não tem como ele funcionar sem o próprio Deus. Não tem como o seu negócio crescer sem o próprio Deus. O diabo pode fazer o seu negócio crescer? Pode, mas com escravidão. Ele pode fazer o seu negócio crescer? Pode, mas com pesar. Ele pode dar crescimento para você? Pode, mas ele vai te cobrar. Agora, o que Deus faz crescer, cresce livremente. O que Deus faz crescer, cresce de maneira exponencial. O que Deus faz crescer, cresce para gerar frutos. Quer construir algo que vai passar pela prova do tempo? Então, onde é que está o alicerce da sua empresa? Qual é o alicerce dos seus negócios? Qual é o alicerce da sua carreira profissional? Qual é o alicerce do seu modelo de trabalho? Você faz o que é certo só quando alguém está olhando? Então você não está fundamentado em Cristo. Você só paga os impostos quando lhe é cobrado? Então você não está fundamentado em Cristo. É melhor, como flecha, você dar um passo para trás e depois avançar numa velocidade exponencial para frente, do que ficar tentando correr sem pegar o impulso. Essa é uma noite em que Deus está te trazendo para trás, para te dar impulso. Então volta lá atrás e corrige o que está errado. Volta lá atrás e corrige os processos. Volta lá atrás e vê aonde tem pendências. Porque Deus nos puxa para nos lançar. Agora, o que tenta ser lançado sem a força de Deus, vai cair. E é por isso que muitos negócios não continuam. Como construir um negócio que vai passar pela prova do tempo? Em sexto lugar, não economize no processo de formação. Versículo 12 e 13. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Não adianta você ter um diploma de médico na mão e você errar enquanto médico e passar o resto da sua vida na prisão. Porque você focou tanto no resultado e você não aproveitou bem o processo. Não adianta você ter um diploma de pastor na mão, ensinar heresias para o povo e Deus cobrar da sua vida porque você foi pedra de tropeço na vida dos pequenos na fé. Não adianta. Não adianta você concluir a sua faculdade, ter o seu diploma, ter um título de especialização, ter lá um nome, empresário, empreendedor, doutor, mestre, mas você não sabe fazer bem. Por quê? Porque você economizou no processo. Respeita o processo de Deus, invista no processo. O que faz algo ser duradouro ou não, é o quanto ele cresceu para baixo, é o quanto ele avançou, é o quanto ele está bem alicerçado. Agora, não economize nos materiais do processo, não economize nos seus relacionamentos, invista em bons relacionamentos. Invista em ter não só uma amizade superficial, mas uma amizade profunda. Invista na sua família, use materiais preciosos. Às vezes a gente deixa o nosso melhor para os desconhecidos e não usamos o nosso melhor na base. Às vezes a gente quer gastar muito na decoração, mas gasta pouco na fundação. O que adianta você ter porcelanato, granito em tudo, se aquela casa vai ser destruída na primeira chuva ou ventania? Não adianta nada. Então é melhor você não ter um porcelanato, ter o chão batido, mas ter um bom fundamento, do que você investir muito na decoração. Sabe, Jesus diz assim: eu faço o que eu vi o meu pai fazer. E ele está falando do pai espiritual, mas também do pai terreno, porque o pai terreno de Jesus chamava como? Como? E José era o quê? Carpinteiro ou marceneiro? Carpinteiro. Tem uma diferença, o marceneiro faz o quê? Móveis. E o carpinteiro? Fundamentos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu faço o que eu vi o meu pai fazer. Eu não vim aqui para decorar a sua vida, eu vim aqui para fundamentar você.
Eu vim aqui para trazer sustentação, porque o que eu estou construindo não é para essa vida, mas é para toda a eternidade. Então não chame Jesus de arquiteto, não chame Jesus para decorar, chame Jesus para fundamentar a sua empresa, chame Jesus para fundamentar o seu casamento, chame Jesus para fundamentar os seus negócios. Se Jesus for a base, o crescimento é exponencial. Não economize no processo de formação. Em sétimo lugar, como construir um negócio que vai passar pela prova do tempo? Não construa um monumento, construa um movimento. Se o que alguém construir permanecer, receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Querido, é muito triste você passar a sua vida inteira construindo algo, e no final da vida você vê aquilo desmoronar, você fala, cara, eu investi todo o meu tempo, toda a minha energia, todos os meus melhores anos, e aquilo que eu construí foi consumido. É muito triste, o texto não está dizendo que você vai perder a sua salvação, mas você vai perder talvez a alegria. Você vai perder aquele encantamento da vida, que o apóstolo Paulo fala no final dos seus dias, olha, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Sabe o que ele está dizendo? Eu vivi uma vida que valeu a pena, eu não desperdicei um só segundo, eu não desperdicei um dia sequer, eu vivi a melhor vida de todas, porque eu entendi o que Deus queria fazer, e eu fiz parte de um movimento e não de um monumento. Sabe, pode ser que chegue um tempo em que nós tenhamos que deixar esse prédio. Pode ser que chegue um tempo em que nós tenhamos que ir para um prédio maior do que esse. E quando chegar esse momento, a gente precisa se lembrar, nós não somos um monumento, nós somos um movimento. O movimento da igreja na cidade, das casas para o centro, do centro para as casas, e esse movimento, enquanto vai agindo, vai transformando, vai impactando, vai gerando frutos, vai gerando filhas, vai gerando filhos na fé. Agora, se eu ficar focado no prédio, se eu ficar focado no monumento, eu vou morrer. Eu preciso entender que a igreja não é um monumento, a igreja é um movimento. Não construa um monumento, não construa um CNPJ apenas, não construa uma clínica apenas, não construa um logo apenas, não construa uma marca apenas, construa um movimento. E esse movimento, ele é construído quando você entende o seu porquê. O seu movimento talvez é fazer as pessoas sorrirem melhor. O seu movimento talvez é fazer as pessoas aprenderem a crescerem, e talvez o final último do seu trabalho não é fazer um bom aluno, mas é fazer um bom professor, alguém que tenha paixão por ensinar. Qual é o seu porquê? Talvez o seu porquê seja inspirar as pessoas a encontrar a versão melhor de si mesmo. Qual é o seu porquê? O seu negócio tem um porquê, ou ele está focado só no o quê? Talvez o seu porquê é proporcionar momentos de qualidade em família, onde sonhos vão ser revelados, onde pessoas vão se conectar. Qual é o seu porquê? Você precisa entender que por trás de uma logo existe um movimento. Por trás de um CNPJ existem famílias. Por trás de instituições existe algo que Deus está fazendo no mundo. Como construir algo que vai passar pela prova do tempo? Em oitavo lugar, seja um canal exponencial das bênçãos de Deus. Verso 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Vocês não sabem que o Espírito Santo habita em vocês? O Espírito que conhece o amanhã, o Espírito que sabe o que vai acontecer daqui 10 anos, vocês não sabem que o próprio Deus está dentro de vocês? Quando você fala com Deus, você tem a sensação que Ele está fora ou que Ele está dentro? Porque era para Ele estar dentro. Se você tem a sensação de que Ele está fora, no final desse culto eu posso orar junto com você e a gente pedir para que Jesus entre no seu coração. Mas quando nós oramos, nós temos que ter a sensação de falar com Deus que está dentro de nós, porque nós somos santuários do Deus vivo, o Deus que fala e todas as coisas passam a existir. Nós precisamos entender que a fala, que a criatividade, que a autoridade, tudo isso não está focado na minha matéria, mas no que está dentro de mim. Ou seja, quando eu entendo que o próprio Deus está dentro de mim, eu não me relaciono pela escassez, eu não me relaciono pela carência, eu não me relaciono pela autossatisfação, mas eu me relaciono para transbordar.
eu me relaciono para dar, eu me relaciono para entregar, e é isso que faz a diferença no mundo. Sabe, hoje o que nós mais temos são pessoas carentes, são pessoas vazias, que elas querem sugar tudo que estão à sua volta, elas querem tirar proveito de tudo que estão à sua volta. Aonde estão os doadores? Aonde estão as bênçãos exponenciais? Aonde estão os abençoadores? Quando eu entendo que o Espírito Santo está dentro de mim, ainda que eu não tenha nas minhas mãos, eu sei que eu posso gerar isso no mundo espiritual. Ainda que os meus olhos não estejam contemplando fisicamente, eu sei que eu posso gerar isso no plano espiritual, porque o mundo espiritual governa o mundo material. E o Deus que tem a palavra poderosa, criativa, está dentro de mim. Então, ainda que os meus filhos não sejam aquilo que Deus sonhou, eu já começo a revelar para eles, desde pequeno, a identidade, o propósito, a família e a direção. Ainda que a minha esposa não seja aquilo que Deus sonhou, eu já começo a projetar sobre a vida dela aquilo que Deus sonhou sobre a sua existência. Então, a partir de um Deus que habita em mim, eu vou alterando a minha realidade exterior. A partir da luz que está dentro de mim, eu vou iluminando tudo que está fora. A partir da água que está dentro de mim, eu vou trazendo vida onde tem morte, onde há escassez. Quando você entende que o próprio Deus está dentro de você, é como se você apertasse aquele botãozinho da hidrelétrica e as portas se abrissem, os portais se abrissem e bilhões de metros cúbicos de água começassem a sair e a jorrar. Deus não fez você para sugar, Deus fez você para ser um abençoador, para abençoar. Tem que mudar o seu padrão mental. Tem que mudar. Esse negócio que você está criando, ele não é um negócio para você se manter. Esse não é um negócio, essa empresa não é uma empresa para você sobreviver, porque quem te dá vida é Deus, quem te sustenta é Deus. Esse negócio que você está criando, ele tem que ter um porquê. Sabe, a palavra diz, olha, vocês não recebem o que pedem, porque vocês pedem mal. Sabe por que vocês pedem mal? Porque vocês pedem para comer e não para repartir. Salomão, ele honra a Deus. A gente vai falar sobre a sabedoria de Salomão no domingo. Salomão, ele honra a Deus. Aí Deus aparece para ele num sonho e pergunta para ele, o que você quer que eu faça? O que ele pede a Deus? Ele fala assim, Deus me dá discernimento e sabedoria para governar melhor para o povo. Aí Deus fala assim, porque você pediu para fazer para o povo e não para você, eu vou te dar sabedoria. E não só isso, mas eu vou dar para você também o que você não pediu. Eu vou te dar longevidade, eu vou te dar qualidade, eu vou te dar recursos, eu vou te dar tudo. Porque você não pediu para você, você pediu para os outros. Então você precisa entender que você é um canal da bênção de Deus. Eu não posso pedir um pão para comer, eu tenho que pedir para repartir, porque o pão para eu comer, Deus já me deu. Se eu chegasse para você e falasse assim, você quer 10 milhões de reais? Você ia falar, eu quero, eu te dou, você fica feliz. Mas e se eu falasse assim, em troca desses 10 milhões, amanhã você não vai acordar e não vai levantar da cama, você aceitaria os 10 milhões? Não. Por quê? Porque você, no fundo, entende que tudo que você precisa para crescer e prosperar já está dentro de você. Não está fora, já está dentro. Tudo que você precisa já está dentro de você. O pão para você comer, Deus te dá diariamente. Deus não deixou no Antigo Testamento o povo acumular o pão. Deus não deixou o povo guardar o pão, por quê? Porque Deus queria demonstrar o cuidado dele diário. Ou seja, eu tenho que olhar para os meus filhos, eu tenho que dizer, Noah, você vai estudar muito, não para que você seja alguém na vida, mas para que você possa influenciar e abençoar gerações. Natan, você vai trabalhar e trabalhar muito, não para que você conquiste ou para que você monte um império, não, mas para que você tenha o que repartir com as pessoas. Porque quando eu ensino os meus filhos desde pequeno que eles precisam ter, sabe o que acontece? Eles nunca terão, porque eles sempre vão ter a mentalidade errada. Eles não terão a mentalidade do administrador, eles terão a mentalidade do dono. Sabe quem é que quer acumular? O dono. Mas eu e você não somos donos de nada, nós somos mordomos, nós somos administradores. E se o dono está mandando eu repartir, e se eu não reparto, e se eu não sou obediente, então eu sou infiel. Então até o pouco que me foi dado, lhe é tirado. Você foi feito para abençoar. Você foi feito para abençoar.
Você foi feito para repartir, tudo que Deus está te dando é para você repartir. Então para de pedir para comer e começa a pedir para os outros. Deus, me dá um carro maior para que eu possa carregar mais pessoas. Deus, me dá uma casa maior para que eu possa receber mais pessoas. Deus, me dá um salário melhor para que eu possa abençoar mais pessoas. Deus, me dá mais dons e talentos para que eu possa impactar e inspirar a vida de mais pessoas. Não tem a ver comigo, eu já estou salvo. Eu já sou abençoado, eu já estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu já tenho fruto do Espírito, eu já tenho tudo o que eu preciso. Não tem a ver comigo, tem a ver com o outro, que às vezes não tem Deus no coração. Quer construir algo que vai passar pela prova do tempo? Eu já quero chamar a equipe de louvor. Seja grato em todo o tempo, seja grato a Deus. O verso 21 diz assim: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Apolo, seja Paulo, Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Sabe, há uma diferença muito grande entre você agradecer e você ser grato. Agradecer é um ato de obrigação. Agradecer é educação. Agora, ser grato não. Ser grato é você nunca se esquecer. Ser grato é você ter um sentimento de dívida com o outro. Ser grato é você querer honrar e destacar. Hoje você é uma pessoa que agradece a Deus, ou você é grato de verdade? Você é alguém que agradece por educação? Obrigado. Ou você é alguém que entende o que o outro fez por você? Ou você é alguém que entende aonde você estava e quem foi que trouxe você até aqui? E quem é que está mantendo você nesse lugar? Você agradece ou você é grato de verdade? Você diz obrigado ou você está vivendo para honrar a Deus que te deu um fôlego da vida no dia de hoje, que falou: acorda, eu tenho um novo dia para você. Ser grato e agradecer são duas coisas completamente diferentes. Não se glorie nos homens, se glorie em Deus. Eu preciso me lembrar que eu vim de uma rua de terra. Eu preciso me lembrar que eu cresci num lar desestruturado. Eu preciso me lembrar de onde eu vim, quem eu sou. Eu preciso me lembrar que eu tinha fobia de pessoas, que eu não sabia falar em público. Eu preciso me lembrar, eu não posso me esquecer do que Deus fez, do que Deus está fazendo, para que eu nunca deixe de agradecer, para que eu nunca deixe de glorificar o nome dEle, porque não é Ele só que me colocou onde eu estou, mas é Ele que me mantém aqui. Se Ele tira a mão dEle, tudo para de acontecer. Se Ele tira os recursos dele, se Ele tira o fôlego da vida, se Ele tira a inspiração, nada acontece. Eu posso pôr força, mas não há movimento. Só há movimento porque há sopro do Espírito. Como construir um negócio que vai passar pela prova do tempo? Invista no seu crescimento pessoal. Cresça, amadureça. Lute para preservar e manter a unidade cristã. Você não pode crescer sozinho. Quando você crescer, todos que estão com você têm que crescer também. Todos têm que estar na mesma direção. Entenda qual é o seu papel, floresça onde você está, seja fiel no pouco, honre a Deus aonde Ele te colocou. Não economize nos processos, pelo contrário, invista no seu processo. Se você está no ensino médio, faça o melhor ensino médio que você puder. Se você está na faculdade, estude da melhor maneira que você pode. Se você está trabalhando, trabalhe mais do que você é pago, para que um dia você seja pago para mais do que você faz. Seja fiel, floresça, cresça. Deus não te chamou para construir um monumento, Ele te chamou para fazer parte de um movimento que começou há 2000 anos atrás. Há 6.000 anos atrás, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus já estava se movimentando. Seja um canal exponencial dos recursos de Deus. Quanto mais fiel você for, mais Deus vai te dar para administrar. Seja problema, seja recurso, seja pessoa, seja fiel. Você é um canal abençoador. Você não foi feito para reter, você foi feito para liberar. Agradeça e glorifique a Deus, porque em todo tempo Ele é bom. Todas as coisas cooperam para o bem, e não todas as coisas cooperam bem. E o bem daqueles que amam a Deus é serem conformes à imagem do seu Filho, que
que se entregou nessa vida, que morreu numa cruz, não para nos dar 1 ano de férias ou 30 dias de descanso, mas a vida eterna no paraíso de Deus. Deus não te fez para investir em algo passageiro. Deus não te fez para construir algo que vai ser destruído na próxima crise econômica. Deus não te fez para investir a sua vida em algo que vai ser destruído na próxima crise política. Deus te fez para deixar um legado para as próximas gerações. Deus te fez para fazer parte de algo que é eterno. E por isso eu quero orar por você. Se você está buscando entender o seu porquê, eu quero que você fique de pé e eu quero orar pela sua vida. Deus, por trás de cada CNPJ existe uma pessoa. Por trás de cada marca existe uma família. Por trás de cada logo, Deus, existe uma história. Por trás de cada ideia, existe um movimento do Senhor. E às vezes, as coisas não estão dando muito certo, porque nós estamos na direção errada. E não adianta correr quando se está na direção errada. Você vai chegar mais rápido, mas você vai chegar no lugar errado. Você vai gastar energia, mas na coisa errada. Nós precisamos de direção, de entendimento, Pai. Por isso nos mostra, nos dê uma visão. Abre os nossos olhos espirituais, para que a gente não só corra, mas para que a gente possa voar, para que a gente entre no nosso flow. Oh Deus, por favor, revela teus sonhos, os teus movimentos. Eu me lembro de Jesus, ele disse assim: não, Pedro, joga do outro lado. Mas aquele não era um navio, aquele era um pequeno barco. Não fazia diferença nenhuma entre jogar do lado direito ou da esquerda, pois o mesmo cardume de peixe estava ocupando praticamente os dois lados. Aquele era um barco de pobre, aquele era um barco pequeno, mas quando Pedro obedece a palavra de Deus, o sobrenatural acontece, e ele pega uma quantidade de peixes tão grande, que sozinho ele não é capaz de carregar, e ele manda chamar outros barcos e pescadores, porque aquilo que Deus tem não é só para mim, é para nós. O pão não é meu, o pão é nosso. O Pai não é meu, o Pai é nosso. Quando eu entendo o meu porquê, e o meu porquê é alimentar multidões, e o meu porquê é ser pai de nações, e o meu porquê é repartir o que Deus está me dando, as coisas começam a acontecer, porque Deus está disposto a financiar projetos que estão dispostos a abençoar. Deus está disposto a investir naquilo que não vai ser seu, mas vai ser nosso, naquilo que não é para você, mas é para a família. Deus revela o que o Senhor quer fazer nesse mundo, revela no bem comunitário, revela naquilo que o Senhor quer fazer para a cidade, porque nós não estamos aqui para construir o nosso nome, nem o nosso reino, mas fazer o teu nome famoso e expandir o teu reino. Não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos e nos mostre. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.